Queridos irmãos, hoje em nosso culto, nós estamos dando ênfase na família. E eu acredito que a maioria das pessoas sonham em construir uma família estruturada e feliz. E nós que somos crentes em Jesus Cristo, além de sonharmos com uma família estruturada e feliz, nós desejamos ter uma família abençoada, cheia do Espírito Santo, e que viva para a glória de Deus, uma família piedosa. E nós crentes sabemos que a família foi a primeira instituição que Deus criou. A primeira instituição que Deus criou, ainda quando não havia leis, Estado, igreja, Deus criou a família e abençoou a família. A gente encontra esse relato em Gênesis capítulo 1 e também capítulo de número 2. E mesmo com a entrada do pecado no mundo, a gente vê claramente nas Escrituras o amor, o zelo, o cuidado que Deus tem com a família. Deus ama a família. E a palavra de Deus tem muitas diretrizes, mandamentos, para que possamos construir uma família então estruturada, uma família feliz, uma família que glorifique a Deus. Nós temos vários ensinamentos, mas também temos das próprias Escrituras ensinamentos em que a gente olha para eles e temos um caminho do que nós não podemos fazer para destruir uma família. Temos princípios que norteiam a nossa vida para que a nossa família não seja destruída. E eu quero pregar exatamente nesse sentido. Então, o tema do sermão vai ser 4 atitudes que destroem a família. Repito, 4 atitudes que destroem a família. Eu não vou pregar de forma expositiva, como é o costume nosso, né? A maioria dos nossos sermões é abrir um texto e se concentrar somente naquele texto. Eu vou pregar de modo temático, para que a gente possa entender dessas atitudes que destroem uma família. Obviamente que existem outras atitudes, não são apenas 4 que destroem uma família, mas eu quero focar apenas em 4 nessa manhã. E de modo introdutório, eu quero falar um pouquinho do atual cenário em que a gente vive nesses últimos anos. Inclusive eu tive acesso recentemente a uma pesquisa sobre divórcios, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse cenário em que a gente está contemplando. São muitas famílias destruídas, são muitos casamentos que foram desfeitos, muita gente ferida, muitos filhos que não respeitam mais os pais, pais que não se relacionam com seus filhos. A ideia de família, essa instituição tão sagrada, tão divina, ela, cada dia que se passa, está sendo confrontada, está sendo alvo de ataques do inferno. Você liga a TV, todo momento são ataques contra a família tradicional. Você passa nas redes sociais, são ataques frontais, diretos, contra a família, sobre a ideia de um casamento com fidelidade, com amor, com carinho, com cuidado. A mídia, o governo tenta tirar dos pais a autoridade sobre os filhos, de modo que hoje um pai, ele pensa 2 vezes antes de corrigir um filho, porque ele tem medo do que pode acontecer com ele. Enfim, é um cenário deplorável. E lendo uma pesquisa divulgada agora pelo IBGE, eu preguei esse sermão em janeiro no culto à noite. E para pregar hoje de manhã, eu fiz essa consulta novamente e já temos uma atualização dessa pesquisa. Em 2022, o Brasil teve 420 mil divórcios assinados juridicamente. Em 2021, que foi a pesquisa que eu trouxe desse mesmo sermão, nós tivemos em 2021 386 mil. De um ano para o outro, nós tivemos um acréscimo considerável. 420 mil casais se divorciaram. Por favor, preste bem atenção,
Pastor, mas eu não sou casado. Mas você pode ser casado. Pastor, eu já estou divorciado, então por favor ouça tudo. Pastor, eu sou solteiro, sou um adolescente, sou um jovem, esse sermão também é para você. Que eu não vou falar só de casamento, vou falar de relacionamento de pais e filhos. Mas nesse primeiro momento eu quero falar sobre casamento e divórcio. E olha as estatísticas, em média, os casamentos duram 13,8 anos, ou seja, 13 anos e 8 meses. Até 2021, durava-se em média 16 anos. Veja que a cada ano que se passa, o cenário está piorando. O Sudeste, a região do Sudeste, que é a nossa região aqui, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ela tem metade dessas separações judiciais. 53,3% das separações estão aqui no Sudeste. Ou seja, esses 4 estados juntos registram 223.897 divórcios. Isso é um sinal que a gente precisa estar atento. De acordo com as estatísticas, mais de 60% dos casamentos chegam à separação nos primeiros 10 anos. No Brasil, 1 em cada 3 casamentos acaba em divórcio. Então, um outro dado aqui alarmante: a taxa de divórcios entre evangélicos se igualou à do restante da sociedade. Isso é uma tragédia. O povo que mais deve zelar pelo casamento é o povo de Deus. Ou talvez a gente não entendeu a seriedade que é um casamento à luz da palavra de Deus. E agora eu quero citar aqui os motivos que levaram a 420 mil casais se divorciarem agora, em 2022. Os irmãos estão atentos, irmãos? Todos estão atentos? Eu vou citar 14 e o 15º, que é o principal motivo, eu vou citar no final do sermão. Primeiro motivo, e você vai se assustar porque a gente pensa que o principal motivo é infidelidade, né? Infidelidade é o 9º motivo. Por favor, ouça isso e já faça um diagnóstico do seu relacionamento. Primeiro motivo que faz com que casais cheguem ao divórcio: cresceram individualmente, mas não como casal. Cresceram individualmente, mas não cresceram como casal. É aquela cultura individualista, cada um pensando em si mesmo dentro de um relacionamento conjugal. Ou seja, não é só uma só carne. Não há mais essa união, essa compreensão, que agora é tudo no plural, se pensa em conjunto. Ainda há casais que vão para o matrimônio pensando de maneira egoísta e individual. Segundo, falta de tempo um para o outro. Recentemente, sem citar nomes, essa semana agora você viu na mídia um casal que estavam há 15 anos juntos e que houve uma infidelidade conjugal da parte da mulher, gente famosa. E numa entrevista ela diz que ama o marido, eu não duvido disso, mas que o principal motivo da relação ter chegado onde chegou foi falta de tempo de um para o outro. Que eles tinham uma vida muito corrida, focados em ganhar dinheiro na profissão e acabaram então não tendo tempo um para o outro. Terceiro motivo, rotina monótona. É aquele negócio, no namoro a gente sai, come lanche, curte, vai assistir um filminho, quer sempre inventar alguma coisa, estamos naquela fase do romance, e o romance nada mais é do que surpreender a pessoa que a gente ama. Então, quando se casa, a gente deixa o casamento cair na rotina. A gente foca nos afazeres da casa, nos problemas do dia a dia, e a gente então cai na rotina. Quarto motivo, discussões e brigas. Quinto motivo, falta de respeito. Sexto motivo, interesses diferentes. Um quer carro, a outra quer casa. Um quer juntar dinheiro, o outro quer gastar dinheiro. Ou seja, interesses diferentes. Intromissão de parentes. Isso é muito sério. Insatisfação sexual. Oitavo motivo.
Nono motivo, infidelidade. 10º motivo, mudança de residência. Parece uma coisa simples, né? Vamos mudar de casa. Se o casal não for maduro de sentar, conversar, de realmente entender o que é melhor para a família, é motivo de divórcio. Veja, foi feita uma pesquisa com pessoas que se divorciaram. Qual o motivo do seu divórcio? E a pessoa disse: mudança de endereço, mudança de residência. Tudo aconteceu porque mudamos de casa, eu não gostaria, ou ele não gostaria, algo do tipo. Não dividir tarefas domésticas. Ainda tem aqueles homens, principalmente homens, que pensam que a mulher é uma empregada dele, que ela tem que trabalhar, cuidar dos filhos, fazer tarefa com os filhos e deixar a casa sempre linda e brilhando. Mas, para minha surpresa, também existem mulheres que acham que a obrigação é só do marido. Uma inversão de valores, né? Então, dos dois lados, mas obviamente que é mais do homens. Não querer ter filhos. Um quer ter filhos, o outro não. Dá divórcio. Violência doméstica. Sem dúvida, tem que dar divórcio mesmo, né? Uso de álcool e drogas. 14º motivo. Bom, veja, esses são os motivos apresentados pela pesquisa, o que leva um casamento a ser destruído. Bom, nós vamos falar então de atitudes à luz da Bíblia, que também destrói uma família, um relacionamento entre um casal, mas um relacionamento entre pai e filhos. Não é apenas entre casal que eu quero focar. Eu quero falar sobre relacionamento familiar, de pais e filhos também. E a primeira atitude, irmãos, é a falta de comunicação. Nós estamos na era da comunicação, mas o diálogo está morrendo dentro do lar. Está acabando o companheirismo. As pessoas estão dentro da mesma casa, mas estão tendo dificuldades de olhar um no olho do outro, de conversar. As pessoas hoje estão dentro de um lar onde o silêncio predomina. Nós não nos assentamos mais para almoçarmos juntos, para jantarmos, para tomar um café e bater um papo. A gente está perdendo isso. E onde não há diálogo, irmãos, o casamento não sobrevive. Aonde não há diálogo, pais e filhos não se tornam íntimos, não se tornam amigos. A comunicação, irmãos, sem dúvida alguma, é uma das chaves para um casamento feliz, para uma família feliz. É o que mantém vivo o casamento, é o que mantém vivo o ambiente familiar. Então, ao mesmo tempo que eu digo que nós estamos na era da comunicação, porque nunca foi tão fácil se comunicar com o outro, nós também estamos na era da morte do diálogo pessoal, do olho no olho. Falta diálogo, irmãos, entre pais e filhos. Muitos pais não têm interesse nenhum em saber como seus filhos estão. Não querem compreender os sentimentos do filho, compartilhar com eles os seus sonhos, as ideias que eles têm, os pensamentos que estão norteando a vida deles. Os pais não querem saber o que acontece com os filhos na escola, quais são suas dificuldades, seus medos, seus conflitos, suas dores. Quando alguns filhos procuram alguns pais dizem: não tenho tempo, isso é besteira, para de pensar isso. Quando eu tinha a sua idade, era diferente. Pais ignorantes, que não entendem que a geração nossa é completamente diferente da geração anterior. A gente não tem a compreensão mínima que o que os nossos filhos vivem hoje é completamente diferente do que nós vivemos lá atrás. Então a gente não tem paciência, a gente não quer conversar, a gente diz: eu não tenho tempo. E essas respostas, irmãos, vão causando um distanciamento familiar. Mas também há filhos, adolescentes, jovens, que desprezam a companhia dos seus pais, que pensam que estar junto com os pais é uma perca de tempo, que não se esforçam para sentar com o papai e com a mamãe, que não valorizam o conselho do pai, o conselho da mãe.
Existem jovens e adolescentes que pensam que o que o pai tem a dizer, o que a mãe tem a dizer é irrelevante. E ainda zombam dos pais, pensando ou até mesmo dizendo a eles: você é da época do disco, época do CD. Pai, você é retrógrado, você é antigo, você não vai entender. Como se alguns conselhos dependessem de uma compreensão da era da comunicação, da tecnologia, como se a vivência, a experiência de vida não fosse suficiente. Então, nós temos pais desinteressados nos filhos e filhos também que não têm nenhum tipo de interesse em estar com seus pais e de ouvi-los. Estamos na era das amizades virtuais, aonde o diálogo está mais no campo virtual. Nós estamos agarrados nos nossos smartphones, tablets, e a gente deixa de lado as pessoas que estão ali, junto conosco, fisicamente. Tem famílias, casais, que conseguem se relacionar melhor via WhatsApp do que pessoalmente. Tem casais que conseguem ter um diálogo mais extenso via WhatsApp do que sentado numa mesa batendo um papo. Tem pais e filhos que se dão melhor no WhatsApp do que pessoalmente. Porque quando estão pessoalmente, nós desprezamos aquela pessoa que está ao nosso lado. E a gente se concentra no telefone. A gente se isola no mundo virtual. Nós substituímos pessoas por tecnologia. Nós somos mestres em tecnologia e analfabetos em relacionamentos. A gente já não sabe mais o que é abraçar e beijar. A gente já não sabe mais o que é dizer eu te amo. A gente não sabe externar mais carinho, amor. E tudo isso torna a nossa família fria, indiferente, um ambiente em que a gente não tem desejo de chegar tão cedo em casa, porque é um ambiente frio. Então é muito lamentável, irmãos, perceber que a tecnologia, que veio tanto para facilitar a nossa vida, nos tornou pessoas frias, indiferentes lá no meio da família. Então as pessoas vão se tornando estranhas, morando sob o mesmo teto. Nós estamos estranhos, indiferentes um para com o outro. E a falta de diálogo, irmãos, revela uma coisa muito séria. Não há intimidade entre os membros da família. Se nós não temos essa cultura de conversar, é porque não há mais intimidade. E quando há diálogo, a gente expressa o que a gente sente, o que a gente pensa. A gente abre o coração, a gente expõe a nossa dor, o nosso medo. A gente fala das nossas necessidades, dos nossos sonhos. Então, quando não tem diálogo, com quem que a gente vai falar? Com quem que a gente vai se abrir? E aqui está uma das respostas, uma das respostas. Por que nós vivemos uma sociedade ansiosa, depressiva? Porque não há mais diálogo dentro do lar. As pessoas não têm liberdade para expor os seus problemas, esclarecer dúvidas. E o que está acontecendo? Se a gente não tem liberdade dentro do lar, a gente vai falar com os estranhos, com os de fora. A gente vai falar com um colega da empresa que é ímpio, vai falar com um colega da escola. A gente vai se abrir com alguém que não faz parte da nossa família. E aí, meus irmãos, o que vai acontecendo? Os nossos filhos que deveriam ouvir conselhos nossos, os nossos filhos que deveriam entender a vida à luz de uma cosmovisão dos pais, uma cosmovisão bíblica, eles vão aprendendo com os influencers, eles vão aprendendo com o tio Google. Eu não vou perguntar para o meu pai, porque meu pai sempre é ríspido, a minha mãe sempre é grossa, minha mãe nunca tem tempo, minha mãe sempre briga comigo, meu pai sempre é duro comigo. Então eu vou perguntar para o Google, e o Google vai dar as respostas. E as respostas, na maioria delas, não são respostas banhadas do Evangelho. E aí nós vamos educando a nossa família, não com Bíblia, não com Evangelho, mas nós vamos criando um ambiente mundano. A gente dá paz ao Senhor, mas a nossa família vive como ímpios. A gente tem o dia a dia mundano, um relacionamento mundano. Nós temos famílias em que
as palavras são sempre duras. As palavras são banhadas com uma rispidez, sem amor, sem carinho, ferindo sempre o outro. E aí nós temos casamentos doentes, corações cheios de mágoas, porque são palavras duras. Veja, irmãos, esse é o cenário real hoje. E olha o que a Bíblia diz em Provérbios 12, 18, sobre palavras duras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Quantos filhos que têm traumas por palavras que ouviram do pai e da mãe? Quantos cônjuges que estão na depressão, que estão com um complexo de inferioridade sobre o seu corpo, porque o cônjuge foi um tirano, foi um cruel? Quantas pessoas que estão nas clínicas, não porque apanharam na cara, mas pelo que ouviram da sua própria família. Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Veja, a gente pode produzir vida na nossa família com aquilo que falamos, mas a gente pode produzir morte. Então, em vez da gente, irmão, se comunicar com dureza, com rancor, com ira, a gente deve se comunicar com amor, banhado de mansidão, que é a característica de um crente. O crente tem que ter um diálogo banhado de amor, de mansidão, com temperança, com domínio próprio. Provérbios 15, 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Efésios 4, 29, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. A nossa palavra deve produzir ânimo, mas geralmente a gente causa destruição, desânimo. Não estou dizendo que a gente não erra. Tem um dia que a gente está mal, tem um momento da nossa vida que a gente está extremamente cansado, estressado, fases ruins. E quando a gente erra, por favor, preste bem atenção, quando a gente é grosso, quando a gente é um cavalo dentro de casa, quando a gente é ignorante dentro da nossa casa, você que me ouve, que é crente de verdade, que tem o Espírito Santo, você que desrespeita o seu pai, a sua mãe, você que está quebrando esse mandamento de honrar pai e mãe, a gente tem que ter humildade de pedir perdão. A gente tem que ter humildade de olhar nos olhos do cônjuge e dizer assim: me perdoa, me desculpa, você não merecia ter ouvido isso. Talvez a gente fala até o que é certo, mas da maneira errada. Às vezes você tem razão no que você está falando, mas como você fala, você perde a razão, porque vem banhado de ignorância, vem banhado de orgulho, vem banhado com um sentimento maligno. Então a gente precisa tornar o nosso lar um ambiente de amor, um ambiente de perdão, um ambiente em que as pessoas que estão ali dentro daquele lar possam se sentir seguros e à vontade para falar o que querem falar. Nós precisamos corrigir, tem hora que a gente precisa ser firme com os nossos filhos, firme com o cônjuge, mas a gente tem um limite, a gente não pode extrapolar por causa da verdade, ser ignorante, rude. A gente pode dizer a verdade banhada de mansidão, banhada de amor. E a gente vai errar, irmãos. Pastor, o senhor já errou? Muito. Mas muitas vezes também já tive que sentar e pedir perdão para os meus filhos, perdão para minha esposa. Me perdoe, eu estava estressado. Eu errei, eu falhei. Nós precisamos ter isso. Falta de comunicação e uma comunicação ruim destrói uma família, destrói um casamento. A nossa casa não pode ser um campo de batalha. A nossa casa deve ser um ambiente de amor. Como que está a sua comunicação dentro da sua casa? Casal, você conversa com a sua esposa?
Irmã, você conversa com o seu marido? Você conversa mais com a sua amiga do que com o seu marido? Está errado. Irmão, você conversa mais com o seu amigo do que com a sua esposa? Está errado. A pessoa mais próxima de nós deve ser o nosso cônjuge, nosso maior confidente, que mais vai saber do nosso coração, que mais vai saber das nossas angústias, dos nossos pecados, dos nossos anseios, é o cônjuge. Pai, você tem tempo para o seu filho? Mamãe, você tem tempo para a sua filha e para o seu filho? Filhos, você tem tempo para estar do lado do seu pai e da sua mãe? Ou você vai ser mais um que quando o seu pai e a sua mãe estiverem mortos, você vai abraçá-los lá no caixão e lamentando o tempo em que você perdeu, o tempo em que você deveria ter ficado ao lado dele, da sua mãe, do seu pai? E aqui está o nosso segundo conselho, a segunda atitude que destrói uma família: não ter tempo para a família. Meus irmãos, é impossível manter viva a chama do amor sem dedicar tempo ao cônjuge. É impossível criarmos intimidade com os nossos filhos sem oferecer tempo a eles. Não tem como a gente ter relacionamento com ninguém se a gente não dedica tempo. E a frase que nós mais ouvimos nos dias de hoje é: não tenho tempo. Minha vida é muito corrida. Minha agenda está muito apertada. De fato, todos nós andamos ocupados demais. Mas muitas vezes nós sacrificamos as coisas que são verdadeiramente importantes por aquelas que aparentemente são urgentes. Mas o que me chama a atenção é que às vezes sacrifica o que é importante por aquilo que é banal. A gente diz: eu não tenho tempo. Mas, por favor, abaixa aí um aplicativo e veja quanto tempo você fica no seu smartphone. Veja quanto tempo você fica no Instagram. Veja quanto tempo você fica no YouTube. Veja, você vai se assustar. Eu me assusto comigo. Não é que a gente não tem tempo. A gente não prioriza o que de fato precisa ser prioridade na nossa vida. Sem dedicar tempo, não há relacionamentos sadios. Com amor em evidência, não vai ter. E às vezes o cônjuge oferece tudo ao seu cônjuge, exceto o tempo. Às vezes os pais dão dinheiro, brinquedo, videogame. O que o filho quer? Só não dá uma coisa: tempo. Então muitos casamentos acabam porque não investiram tempo para estarem juntos. Foram trabalhar demais, foram buscar bens materiais, perderam o casamento. Eu sempre falo aqui com irmãos: cuidado com o excesso de trabalho. Pessoas que trabalham no primeiro turno, o outro cônjuge trabalha no terceiro turno, não se vê. Quando se vê, é um olhar rápido. Um está cansado, o outro tem que trabalhar, um está saindo, o outro está chegando. Cuidado! Na busca de sustentar a família, perde-se o casamento. Por causa de R$100 a mais, R$200 a mais, R$500 a mais. E a gente perde a família. Porque sem tempo para se dedicar um ao outro, sem tempo para bater um papo, sem tempo para brincar, sem tempo para namorar, sem tempo até para discutir, porque a discussão saudável ela é importante no casamento, a gente perde a nossa família, perde o nosso casamento. Então muitos pais perderam os seus filhos, não é porque não deram o pão de cada dia, não é porque não deram a veste, mas é porque não deram tempo para os filhos. Pediram para os avós criar os filhos, pediram para o vizinho cuidar dos filhos. Cuidado. Tem hora que a gente precisa do apoio do avô, da avó, do parente, do vizinho, mas a gente não pode entregar a educação dos nossos filhos para o próximo. Os filhos são nossos. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma compreensão, tem que reservar tempo para os filhos. Muitos pais trabalham muito e quando chegam em casa não querem ter problemas. Então,
É natural que quando um filho vem para falar alguma coisinha da escola, o pai não quer ouvir. O pai quer que ele seja rápido, o pai quer chegar, se jogar no sofá, a mãe quer se jogar no sofá, quer assistir TV, quer ficar rolando ali o WhatsApp, quer rolar o Instagram, quer ver alguma coisa para desligar o cérebro, e os filhos vão sendo deixados de lado. A gente aluga uma babá eletrônica, dá o celular na mão da criança, para a criança, desculpa, não perturbar, não encher o saco, que a gente está cansado. E a gente vai deixando o YouTube educar os nossos filhos. A gente vai deixando os jogos educar os nossos filhos. E aí a gente começa a colher tudo isso. A gente não tem tempo para as pessoas que nós amamos. Talvez isso já aconteceu na sua casa, na minha já aconteceu. Então a gente está reunido, e quando a gente olha, está todo mundo junto, mas todo mundo desconectado. Todo mundo com o celular na mão. Cada um assistindo a sua programação. Cada um conectado com outra coisa que não seja o seio familiar. Isso é muito triste. Isso é muito lamentável. A gente precisa pôr regras. A gente precisa ser radical com a comunhão dentro do lar. Tem tempo para tudo. Então, aqui fica um conselho. Tempo você tem. Tempo eu tenho. O que a gente precisa é organizar a escala de prioridades. Todo mundo está com a vida corrida. Todo dia a gente tem pressões. Todo mundo quer a nossa atenção. A internet quer a nossa atenção. As capas dos vídeos nos chamam. Você não está nem pensando naquilo, mas é uma capa tão atraente, aquilo é 10 minutinhos só, é 10 daquele, 5 do outro, 3 do outro, 20 do outro, 30 minutos de qualidade que você perdeu com o filho. É assim que acontece conosco. Então, prioridade. Faça uma escala de prioridade, seja humilde para reconhecer que você não tem dedicado tempo à sua família, sua esposa, o seu esposo, porque você não tem colocado eles como prioridade. Nenhum relacionamento vai para frente se não houver dedicação, se não houver tempo para a pessoa amada. Entenda isso e mude de vida, e faça do tempo algo precioso. Efésios 5, verso 15 e 16 diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como os insensatos, mas como os sábios, remindo o tempo. Em outras traduções é aproveitando o tempo, porquanto os dias são maus. A vida é um dom precioso, irmãos, você sabe disso. E Deus nos deu a vida para administrarmos ela. Somos o mordomo do nosso tempo. Viva para a glória de Deus. Viva com a sua família. Que eu e você, enquanto os anos passarem e chegar um momento na nossa vida que a gente não venha lamentar muito, que a gente não venha chorar amargamente pelos anos que a gente perdeu, pelos dias que vivemos de forma inútil, da gente lamentar e falar: por que eu não fiquei mais com os meus filhos? Por que eu não me dediquei mais à minha esposa, o meu esposo? Por quê? Ouça isso e guarde no seu coração. Pode ser que vai chegar o dia em que você vai chorar amargamente, porque você não dedicou tempo para as pessoas em que você ama. Agora eu quero falar da principal causa de divórcio. E aqui você que é solteiro, aprenda, porque você vai ser tentado. Eu sei que vai doer em algumas pessoas o que eu vou falar, mas isso aqui é saúde para nós. Administração financeira. Principal causa de divórcio no Brasil e no mundo: finanças. Finanças. A principal razão do divórcio é a crise financeira, que já tem até um cognome, chama-se infidelidade financeira. Problemas financeiros têm sido a principal causa de brigas, contendas e de divórcios. E segundo as estatísticas, quase metade dos casais brigam por questões financeiras. Muitos casais não sabem lidar com dinheiro, vivem sempre atolados em dívidas. Alguém disse: comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não conhece, que é o momento da sociedade.
A gente quer impressionar, a gente quer mostrar para os outros no Instagram que a gente tem, que a gente está bem, que a gente é feliz. Se todo mundo tem, eu também tenho que mostrar que eu tenho. Se a minha amiga está feliz, eu tenho que mostrar que eu estou feliz. Se o meu amigo comprou o tênis da onda, do momento, eu preciso ter também. E a gente vai se atolando em dívida. A gente gasta mais do que ganha. Isso gera empréstimo. E empréstimo gera juros. E que vai colocando uma corda no pescoço. E o que vai acontecendo? Discussões vão aumentando. Tensões vão aumentando. E a gente geralmente não assume a culpa sempre é do outro, não é minha, é do outro. Deixa eu te ensinar o que a Bíblia diz. Provérbios 15, 16. É melhor ter pouco com temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. Uma vida modesta, uma vida dentro daquilo que você pode ter, não uma vida para sustentar uma aparência. É melhor você ter pouco e ter paz e tranquilidade no seu lar do que você ter inquietação, por querer mostrar que tem. Pessoas confundem o que é felicidade. Felicidade não é ter, é ser. Mas o mundo diz, para você ser feliz, tenha. E para ter, precisa o quê? Comprar. Precisa ir. E isso custa dinheiro. E isso vai sacrificar o seu casamento. Há pessoas que têm muito, mas vivem perturbadas. Há outras que têm pouco, mas vivem de forma abundante. Provérbios 13, 7. Há quem se torne rico, sem nada possuir. Há quem se torne rico, sem nada possuir. E quem se torne pobre, tendo grande riqueza. E um ponto que traz muita divergência entre os casais, é aqui que vai doer. É o entendimento, é a falta de entendimento de que o casal é uma só carne. E que, portanto, o dinheiro de ambos são deles. É um individualismo, é um egocentrismo tão grande. Normalmente, alguns casais dizem, meu salário, meu dinheiro. O que é meu, o que é seu. Vamos dividir contas, você paga água, eu pago luz. Cada um paga o seu lanche. E vamos dividir o lanche das crianças. O absurdo de um cônjuge emprestar dinheiro para outro cônjuge. Me empresta 100 aí, meu bem. Amorzinho, você tem 50? Pago dia 5. Não é assim? Isso é bíblico, irmãos? Seja corajoso para falar que não é. Mas por que você não vive assim? Irmã, você é solteira? Você está escutando isso? Pode ser que você ganhe mais do que o seu marido. E você não deve humilhá-lo. Viu, irmão? Você que ganha mais do que a sua esposa, você não deve humilhá-la. O dinheiro é único. É uma só carne, é uma só renda. Quantas brigas e humilhações que um cônjuge passa porque o outro ganha mais e joga na cara. Quanto complexo de inferioridade. Quantas pessoas doentes emocionalmente por causa de uma questão financeira. O dinheiro é sempre de ambos. E aí, como é que vocês vão construir uma casa? Você ganha 5, a sua esposa ganha 1.000, ou você ganha 5.000, irmão, seu esposo ganha 1.000. E aí, como é que vai comprar um terreno? Como é que vai comprar uma casa? É desproporcional a renda é única. Nós ganhamos 6.000. Nós ganhamos 6.000. Isso não dá certo porque a gente não quer ser bíblico. Não dá certo porque o nosso coração é egoísta, principalmente para quem ganha mais. Geralmente a dificuldade está em quem ganha mais. Não é uma regra. Então a gente precisa administrar, compartilhar o nosso dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus, irmãos. Se a gente saber administrar o dinheiro, Deus é glorificado. O casal conquista as coisas. Os dois devem pensar junto, planejar junto. O casal precisa conversar. O casal precisa entender a necessidade do outro.
Tem homem, irmãos, que se deixar e não compra uma lingerie para a mulher 10 anos. Tem mulher que gasta escondido do marido. Tem cônjuge que não sabe o quanto o outro cônjuge ganha. Oculto, coisa oculta, coisa das trevas. Precisa ter um diálogo, precisa haver liberdade, precisa, mas é uma liberdade com responsabilidade. O cônjuge não pode tomar um sorvete. São vários exemplos horríveis. E quando o cônjuge chega e diz: olha, eu gastei tudo, compra tudo, tudo escondido. Casais que não são dizimistas, porque não é porque não tem condição, porque são péssimos administradores, vivem no pecado da finança, não honram a Deus com a sua finança, porque são desorganizados, não há temor, não há Deus no centro da família, então o dinheiro torna-se um Deus. Jesus disse: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Você sabe o que é Mamon? Riqueza, dinheiro. Principal causa de divórcio: problema financeiro. Nunca omita informações sobre o seu salário. Não esconda as compras, não esconda os seus gastos, não esconda as suas necessidades. E uma estatística muito interessante, eu já estou terminando: 57% dos casais que pensam igual sobre dinheiro têm mais chances de permanecerem juntos. Se vocês têm um alinhamento de pensamento financeiro, a chance de você até que a morte os separe é grande. Mas quando se pensa completamente diferente, vai dar divórcio, vai dar problema. A nossa vida financeira deve glorificar a Deus. Como é que está a sua vida, irmão? Como é que está o seu casamento nesse sentido? Tudo que é escondido, escuta isso, tudo que é escondido não pertence a Deus, porque Deus é luz. Ficou claro isso, irmãos? Tudo que é escondido é do maligno, é trevas, tudo que é oculto. Deus é luz. Se você esconde algo do seu cônjuge, isso é pecaminoso. E por último, a última atitude que destrói uma família, e essa é a causa de todas as outras atitudes, é a pior atitude, é a pior decisão que um casal pode tomar: não colocar a comunhão com Deus em primeiro lugar. Muitos casais começaram bem, fizeram votos no altar diante do pastor, de servir a Deus, de honrar a Deus, de amar um ao outro, de priorizar a vida com Deus. Começaram bem, liam a Bíblia em casa, oravam juntos, compravam bons livros, não faltavam no culto, mas o tempo foi passando e as prioridades espirituais foram deixadas de lado. Há casas que não têm mais leitura bíblica, não tem oração, culto, se der tempo, quando eu não estiver cansado. Então Deus vai se tornando não uma prioridade, a vida cristã já não é mais prioridade. O que é prioridade são outras coisas, é ganhar dinheiro, é realizar sonhos. Deus, se tiver tempo, não é mais prioridade aqui nessa casa. Vida piedosa nessa casa não é mais o tema principal. O tema principal dessa casa é trabalhar, ganhar dinheiro. E quando não, pessoas, casais e famílias se perdem com as bênçãos de Deus. Elas prosperam, as condições ficam melhores, e o que acontece? Elas vão desfrutar dos prazeres da vida, que são lícitos, mas elas não conseguem equilibrar as coisas. Ela começa então agora a focar mais nos prazeres da vida, que são lícitos, depende de quais são, e vai deixando de lado uma vida cristã verdadeira. Vai deixando de lado a igreja. Vai deixando de lado a comunhão com a igreja. Tinha culto no lar, hoje não tem mais. E um pecado vai levando a outro pecado. A prioridade de muitas famílias é entretenimento. Vamos curtir a vida.
Vamos curtir as bênçãos de Deus, mas comunhão com Deus é muito pouco. Outros perdem a vida piedosa por causa dos problemas. Vem a luta, vem a enfermidade, vem a dificuldade, em vez de se unir, buscar, clamar a Deus, se afastam ainda mais de Deus, se revoltam contra Deus, se revoltam contra a igreja. Então a gente pode se perder na bênção ou na escassez. Tem muita gente que não deveria ter chegado aonde chegou, porque ao chegar aonde chegou, foi o fracasso espiritual. Dá para entender o que eu estou falando? Teria sido melhor ficar naquele nível financeiro, porque quando chegou no nível melhor, se perdeu. Não depende mais de Deus como antes. Não está na presença de Deus, não está prostrado diante de Deus, porque agora ele tem dinheiro. Veja, dinheiro não é o problema, mas é o que nós pensamos sobre ele. É como nós lidamos com o dinheiro. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A maior necessidade que a minha família tem, a maior necessidade que os meus filhos têm, que a sua família tem, que o seu casamento tem, é da presença de Deus. Quando você troca culto, como você tem trocado, você está invertendo a sua necessidade. Você está fazendo o contrário do que a Bíblia diz. Quando você abandona a Bíblia na sua casa, quando você não tem tempo mais para orar, quando você não tem tempo para dar as mãos para a sua família e agradecer a Deus, você está invertendo tudo. A nossa maior necessidade é da presença de Deus, é daquilo que é eterno. Pais que estão sendo péssimos exemplos para os filhos, porque o filhinho que você acha que já não entende, que ele é muito novinho, ele sabe que tem culto e você está ficando em casa. Ele sabe que papai e mamãe poderiam estar na igreja, mas eles decidem não estar na igreja, para ficar em casa, diante da Netflix, para ficar em casa como Marta, cuidando da casa, e deixando a boa parte, deixando o que é certo, deixando o ensinamento do Evangelho, a comunhão com a igreja. Se a gente estivesse falando de uma igreja que tinha culto todo dia, eu dava razão para vocês, mas é uma igreja equilibrada, com pouquíssimos cultos, porque já pensamos até a família nesse sentido. Nós estamos dando um péssimo exemplo para os nossos filhos. Tem filhos aqui que, se depender do exemplo do papai e da mamãe, nunca vão querer ir para a igreja orar, que nunca viram o pai com a mãe vindo para a reunião de oração. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? A gente quer mostrar o caminho para eles, mas a gente não quer ir no caminho com eles. Quando a igreja se torna opcional para os pais, imagina para os filhos. Imagine para os filhos. E a gente se esquece que a nossa geração é uma geração que recebe trocentas informações por dia, que o ateísmo está dentro da programação dos influencers, que a sexualidade aberta está todos os dias batendo na porta dos nossos filhos, e a gente não se preocupa em trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, a gente não se preocupa em ser um exemplo para os nossos filhos. Busque a presença de Deus, querido irmão. Você quer ser um bom pai? Você quer ser uma boa mãe? Seja um exemplo de quem serve a Deus. Você quer ganhar sua família para Jesus? Seja um exemplo de quem ama a Deus, de quem vive uma vida de santidade. Pare de inverter as prioridades. Repito, a pior decisão que um casal pode tomar, que um pai pode tomar, é não priorizar a comunhão com Deus. Os efeitos são terríveis. Então veja, eu tratei de 4 atitudes que destroem uma família. De tudo que nós ouvimos aqui, falta de comunicação, falta de tempo, vida financeira e não priorizar Deus, em algum ponto, todos nós precisamos melhorar. Você concorda comigo? De tudo que você ouviu, de que eu ouvi, você acha que eu não preciso melhorar?
Você acha que quem prega não precisa refletir e ser sincero e honesto e se humilhar diante de Deus? Todos nós precisamos melhorar. E a minha aplicação é apenas uma síntese. Eu queria que você abrisse bem os seus ouvidos. Quem ama, declara que ama. Quem ama, reserva tempo para conversar com a pessoa amada. Quem ama e tem filhos, dedica tempo aos filhos. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama procura agradar a pessoa amada. Os casais mais felizes são aqueles que encontram tempo para estarem juntos. O casal é uma só carne. Eles têm sonhos juntos. Trabalham em prol de conquistar esses sonhos. Não lutam entre si por causa de dinheiro. Não se tornam escravos do dinheiro, mas fazem do dinheiro um bom escravo, um bom servo. Para tudo isso acontecer, volte a priorizar Deus no seu casamento. Volte a priorizar Deus na sua família. Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Senhor, nós refletimos um pouco sobre 4 atitudes que destroem uma família, que destrói um casamento, que destrói um relacionamento entre pais e filhos. Perdoa os nossos pecados, porque é perigoso a gente ouvir tudo isso, e por causa da dureza do nosso coração e do nosso orgulho, pensarmos: Deus falou com meu cônjuge, Deus falou com meu filho. Somos tão duros e nos falta a humildade de dizer: o Senhor falou comigo, o Senhor me corrigiu, o Senhor quer que eu mude, o Senhor quer que eu tome uma atitude. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, porque o nosso lar, o que predomina é o silêncio. Perdoa porque dentro das nossas famílias não há diálogo, não há alegria, não há comunicação. Dá-nos condições, Senhor. Dá-nos, meu Pai, poder para que o nosso lar seja um lar de comunicação, em que as pessoas possam abrir os seus corações sem medo, em que as pessoas possam confessar os seus pecados, os seus erros. Arranca de nós essa indiferença, essa frieza dentro da nossa casa. Ó Deus, perdoa porque nós não dedicamos tempo às pessoas que amamos. Queremos ter e mais ter e conquistar, e nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Estamos deixando os influencers, estamos deixando a internet educar os nossos filhos. O que importa é ter paz, o que importa é ver as crianças em silêncio. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos como pais a ter prazer de estar com os filhos, a bater papo com eles, a rir com eles, chamar a atenção deles, mostrar o caminho a eles, andar com eles no caminho. Ajuda-nos, ó Pai, a dedicarmos tempo ao nosso cônjuge, a darmos as mãos para o nosso cônjuge, em atos simples, como um passeio na praça, tomar um sorvete, fazer uma caminhada. Ajuda-nos, Senhor, a dedicarmos tempo a pessoas que amamos. Ah, Deus, dá-nos sabedoria para administrarmos o nosso dinheiro. Quantas palavras duras, quantas contendas famílias já enfrentaram por causa do dinheiro. Quantos desafetos, quanta coisa ruim já aconteceu por causa de problemas financeiros. Dá-nos humildade para dizer: é nosso, vamos alcançar, vamos lutar. Que a ideia bíblica de uma só carne seja uma realidade na nossa vida. Arranca de nós esse individualismo maligno
E que os casais dessa igreja possam aprender a dizer no plural: é nosso. São nossas contas, são nossos problemas, são nossos filhos. O problema não é apenas daquela mãe que veio para o casamento já com filho, ou daquele pai que veio para esse casamento já com filho, mas que todos possam entender que agora são nossos. Que esse padrasto possa entender que o filho da esposa de um outro relacionamento é dele também. Que essa irmã possa entender que os filhos desse marido, que foi filho de outro relacionamento, também é dela. Que possamos ser maduros para resolver os problemas juntos, sejam eles em qualquer área. E dá-nos humildade, Senhor, para voltarmos a priorizar o reino. Tem casais que estão se desviando aos poucos. Tem casais, ó Deus, que aos poucos estão abandonando uma vida piedosa, de santidade, em que estão optando em ficar em casa em vez de estar no culto, que já não tem mais a leitura bíblica como uma regra de fé dentro da casa, que já não oram mais. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos nossos lares, que professam uma coisa com os lábios, mas que vivem como mundanos. Que o dia a dia são de ímpios. Não permita, Senhor, que a gente destrua a nossa família. A tua palavra diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a destrói com as próprias mãos. Não permita que nós, homens, com a nossa truculência e ignorância, mate nos nossos filhos o amor ao Evangelho. Não permita que nós, homens, com a nossa arrogância e autoridade, destrua a nossa esposa, mas ajuda-nos a amá-la como Cristo amou a igreja. Ajuda-nos a nos sacrificarmos pela nossa esposa. Ajuda-nos a educarmos os nossos filhos no temor do Senhor. Joga por terra todas as obras de Satanás. Todo o mal que queira destruir famílias, joga por terra. Que esse irmão, que essa irmã possa liberar perdão. Que esse irmão e essa irmã que ouve essa oração possa pedir perdão, ser humilde de reconhecer as suas falhas. E eu termino, Senhor, orando pelos solteiros e divorciados. Não permita que eles errem na decisão mais séria da vida deles. Quem será o futuro cônjuge? Há irmãos e irmãs que têm cicatrizes profundas por conta de divórcios. Pessoas que foram humilhadas. Pessoas que sofreram os mais profundos sofrimentos. Não permita que esse irmão, essa irmã, erre de novo. Que ele tenha paciência de esperar a vontade do Senhor, para que ele construa uma família feliz e temente ao Senhor. Quantos concordam comigo, digam amém. Quantos ouviram e entenderam a palavra de Deus, irmão?